Meu nome é Roberto, tenho 45 anos, e já passei mais da metade da minha vida na estrada. Caminhoneiro desde sempre, cruzo o país transportando todo tipo de carga, vendo o mundo mudar pelas janelas da cabine. A solidão da estrada nunca me incomodou. Na verdade, sempre achei quase reconfortante, como se o asfalto fosse meu verdadeiro lar. Mas houve uma noite, uma viagem em particular, que deixou marcas que jamais esquecerei. Era uma viagem longa, daquelas que atravessam estados inteiros. Eu tinha uma carga de alimentos perecíveis, saindo do interior do Paraná com destino ao Rio de Janeiro. A previsão era de dias na estrada, cruzando serras e planícies, com o peso do caminhão como único companheiro. Já fizera esse tipo de percurso muitas vezes, mas algo naquela viagem parecia diferente desde o início. A noite caiu rapidamente, e o céu, sem estrelas, parecia uma manta de breu cobrindo o mundo. O ar estava pesado, quase sufocante, como se a própria atmosfera estivesse presa em um limbo. A estrada à minha frente se estendia interminável, um tapete negro pontuado apenas pelo feixe de luz dos faróis do caminhão. O rádio tocava uma música baixa e melancólica, uma trilha sonora perfeita para a solidão daquela noite. A estrada, no entanto, começou a mudar. O asfalto, antes liso e contínuo, tornou-se irregular, cheio de buracos e pedras que faziam o caminhão chacoalhar. O GPS continuava indicando que eu estava no caminho certo, mas o desconforto em meu peito crescia a cada quilômetro. As placas de sinalização que passavam por mim estavam cobertas de ferrugem, quase ilegíveis, como se ninguém as tivesse visto em anos. A sensação de que algo estava errado ficou mais forte, mas continuei seguindo em frente. O motor do caminhão roncava alto, cortando a escuridão que parecia ficar cada vez mais densa ao meu redor. Eu estava começando a pensar em parar para descansar, quando, ao longe, uma pequena luz piscando na estrada captou minha atenção. Era uma luz solitária, fraca, como um farol perdido no meio de um oceano de sombras. O que eu não sabia, naquele momento, era que essa luz seria o prelúdio para a noite mais aterrorizante da minha vida. Conforme eu me aproximava daquela luz solitária, percebi que ela vinha de uma pequena cabine de pedágio abandonada. Era uma estrutura antiga, desgastada pelo tempo, com janelas quebradas e paredes encobertas por ferrugem. A luz piscava intermitentemente, como se estivesse à beira de se apagar, lançando um brilho fraco e amarelado sobre estrada deserta. Parecia estranho encontrar uma cabine de pedágio no meio de um trecho que, até onde eu sabia, deveria ser uma estrada principal. Mas o cansaço começava a pesar, e decidi parar para investigar, na esperança de encontrar alguma informação que me ajudasse a entender onde exatamente eu estava. Estacionei o caminhão ao lado da cabine e desci. O chão estava úmido e frio, como se uma fina camada de neblina pairasse sobre o asfalto. O silêncio ao redor era absoluto, quebrado apenas pelo som dos meus passos e o farfalhar das folhas secas ao vento. A noite parecia mais escura ali, como se a luz daquela cabine fosse a única coisa mantendo a escuridão total à distância. Abri a porta da cabine, que rangeu alto, e entrei. O interior estava empoeirado, com móveis velhos e deteriorados. Tudo ali dava a impressão de que não havia sido tocado em anos. Mas, no centro da parede oposta à porta, algo chamou minha atenção, um mapa, pregado com pinos enferrujados. Aproximei-me para examiná-lo. O mapa mostrava a região, com várias estradas cruzando montanhas e vales. No entanto, uma dessas estradas estava destacada com uma linha vermelha grossa, traçada à mão. A linha vermelha seguia uma rota sinuosa que passava exatamente pelo ponto onde eu estava e terminava em um local isolado, longe de qualquer outra rota, marcado por uma palavra: perdição. Um calafrio percorreu minha espinha. Algo naquela palavra, combinada com a linha vermelha, me incomodou profundamente. Era como se aquele traço no mapa fosse um aviso, uma advertência para quem se atrevesse a seguir por aquela estrada. Mas o cansaço e a necessidade de continuar a viagem falaram mais alto. Peguei o mapa, achando que talvez fosse útil, e voltei para o caminhão. Assim que entrei na cabine do caminhão, algo estranho aconteceu. O rádio, que estava tocando baixinho, começou a emitir estática. Tentei ajustá-lo, mas não consegui sintonizar nada além daquele ruído perturbador. Então, no meio da estática, uma voz baixa, quase um sussurro, começou a se formar. Ela repetia uma única palavra: pare.
Aquilo me fez gelar. Olhei para o rádio, confuso, tentando entender o que estava acontecendo. Mas, antes que eu pudesse reagir, senti o mapa em minhas mãos vibrar levemente. Olhei para ele novamente, e para minha surpresa, a linha vermelha parecia mais intensa, como se tivesse sido desenhada recentemente. A palavra perdição agora parecia pulsar, como se estivesse viva. Apertei o mapa com mais força, sentindo o pavor se instalar. Algo dentro de mim dizia que eu deveria jogar aquilo fora e sair dali o mais rápido possível. Mas o cansaço e a curiosidade mórbida me mantiveram no lugar. Resolvi dar partida no caminhão, querendo apenas deixar aquele local para trás. No entanto, o motor roncou e morreu. Tentei novamente, mas o motor simplesmente não pegava, como se alguma força invisível estivesse impedindo o veículo de funcionar. Enquanto eu lutava com o motor, olhei pelo retrovisor e vi algo que fez meu coração disparar. Luzes, fracas e oscilantes, aproximando-se lentamente pela estrada. Por um breve momento, senti alívio, achando que outro veículo estava vindo em minha direção. Mas, à medida que as luzes se aproximavam, percebi que não eram faróis de um carro ou caminhão. Eram lanternas, pequenas e antigas, balançando de forma errática, como se estivessem sendo carregadas por alguém caminhando na minha direção. Mas, conforme as luzes chegaram mais perto, vi que não havia ninguém as segurando. As lanternas flutuavam no ar, movendo-se com uma precisão que parecia antinatural. O pânico começou a tomar conta de mim. O rádio, ainda sintonizado na estática, agora emitia um som mais claro, uma voz que repetia insistentemente: "Pare. Pare agora." Aquelas lanternas flutuantes, sem qualquer explicação, continuavam a se aproximar, e eu sabia que algo terrivelmente errado estava prestes a acontecer. As lanternas continuavam a se aproximar, dançando na escuridão, e meu coração batia como um tambor descompassado. Cada vez mais perto, e agora eu podia ver que elas não estavam sozinhas. Por trás da luz fraca, surgiram formas sombrias, indistintas, mas claramente humanas. Mas havia algo profundamente errado com aquelas figuras. Eram altas e esguias, como se os corpos tivessem sido esticados além do natural, e seus movimentos eram estranhamente lentos, quase mecânicos. Meus olhos fixaram-se nas figuras, e um medo primordial começou a se apoderar de mim. Eu queria sair dali, queria fugir, mas o motor do caminhão permanecia morto, como se o próprio veículo estivesse paralisado de terror. O rádio, que antes apenas sussurrava, agora gritava em uma cacofonia de vozes, todas repetindo a mesma palavra em um coro dissonante: "Vire! Vire agora!" As figuras estavam quase ao lado do caminhão, suas formas iluminadas pelas lanternas que flutuavam ao seu redor. Quando finalmente pude ver seus rostos, senti um calafrio que me fez tremer. Suas faces eram pálidas, vazias, como se tivessem sido esculpidas em cera. Os olhos eram 2 buracos negros, profundos e sem vida, e suas bocas estavam costuradas, com linhas grossas e negras que mantinham seus lábios selados. Pareciam cadáveres ambulantes, presos em algum tipo de pesadelo. Eu estava completamente paralisado, incapaz de pensar ou reagir. As figuras começaram a circundar o caminhão, as lanternas oscilando em suas mãos esqueléticas. A pressão ao meu redor aumentava. O ar dentro da cabine estava cada vez mais rarefeito, dificultando a respiração. A sensação era de que eu estava sendo sugado para dentro de um vórtice, uma espiral de horror sem fim. Foi então que algo mudou. As figuras pararam de repente, como se tivessem chegado a um consenso silencioso. Uma delas, a mais alta e imponente, deu um passo à frente e levantou sua lanterna, iluminando diretamente o para-brisa do caminhão. A luz, que antes era fraca e amarelada, tornou-se intensa, ofuscante, e eu tive que fechar os olhos por um momento. Quando os abri novamente, a figura estava ainda mais próxima, praticamente encostada no vidro. Seus olhos vazios me encaravam fixamente, e eu senti uma onda de desespero avassaladora. Naquele momento, soube que, se ficasse ali, algo terrível iria acontecer. O instinto de sobrevivência finalmente me dominou. Com um último esforço, girei a chave na ignição, implorando para que o motor funcionasse. E então, como se por milagre, o motor roncou de volta à vida. Sem pensar 2 vezes, engatei a marcha e virei o volante bruscamente,
saindo da estrada e seguindo por um caminho que eu nem sabia onde levaria. As figuras começaram a se mover, como se tentassem me seguir, mas algo parecia impedi-las de cruzar a fronteira invisível onde o asfalto terminava e o terreno irregular começava. Eu dirigi como um louco, os faróis iluminando árvores retorcidas e uma paisagem que parecia ter saído de um pesadelo. As vozes no rádio silenciaram de repente, e a única coisa que eu conseguia ouvir era o som do motor e o meu coração batendo acelerado. As figuras ficaram para trás, desaparecendo no retrovisor junto com as lanternas que antes iluminavam seus rostos macabros. Quando finalmente me senti seguro o suficiente para parar, percebi que estava em uma estrada diferente, uma rota que não reconhecia. O mapa que eu havia encontrado estava jogado no banco ao meu lado, e a linha vermelha que antes brilhava intensamente agora parecia desbotada, quase apagada. A palavra perdição havia desaparecido por completo. Olhei ao redor, tentando entender onde estava, mas a sensação de perigo havia passado. Respirei fundo, tentando recuperar a calma, mas algo dentro de mim sabia que aquela noite me marcaria para sempre. Eu havia escapado por pouco, mas sabia que havia tocado algo que não pertencia a este mundo. Enquanto eu tentava me recompor, a imagem das figuras e suas lanternas continuava a me assombrar. A estrada à minha frente era escura e desconhecida, mas eu sabia que precisava continuar. Não podia voltar, não depois do que havia acontecido. Engatei a marcha novamente e segui em frente, tentando deixar para trás a escuridão e o terror daquela noite. Mas, no fundo, sabia que, por mais que tentasse, nunca conseguiria realmente escapar do que vi. Quando finalmente me senti seguro o suficiente para parar, encostei o caminhão em uma área de descanso deserta. O motor ainda roncava baixinho, como se também estivesse aliviado por termos deixado aquela estrada para trás. Minha mente estava em um turbilhão, tentando processar o que acabará de acontecer. O ar estava pesado, e uma fina camada de suor cobria minha pele, como se eu tivesse acabado de escapar de um pesadelo. Olhei novamente para o mapa que estava jogado ao meu lado. A linha vermelha que antes parecia pulsar com uma vida própria agora estava desbotada, quase apagada, e a palavra perdição havia desaparecido completamente. O que quer que fosse aquela estrada, parecia que havia se desvanecido junto com as figuras macabras que me perseguiram. Apaguei o motor e saí do caminhão, precisando sentir o ar fresco e real ao meu redor. A noite estava estranhamente silenciosa, e a escuridão, embora ainda densa, parecia menos opressiva. Olhei ao redor, tentando me situar, mas nada parecia familiar. Era como se eu tivesse sido transportado para um lugar completamente diferente. Liguei o GPS, na esperança de entender onde estava, mas ele continuava sem sinal, como se aquela parte do mundo não existisse nos mapas modernos. Peguei o rádio, ainda emitindo uma leve estática, mas as vozes que antes me atormentavam tinham desaparecido, deixando apenas o eco distante do que havia acontecido. Fiquei ali, parado por alguns minutos, tentando convencer a mim mesmo de que havia escapado. Mas a verdade é que, por mais que tivesse deixado aquela estrada para trás, algo dentro de mim sabia que a experiência havia me mudado para sempre. Senti um vazio, como se uma parte de mim tivesse sido deixada naquelas sombras, junto com as figuras que eu jamais esqueceria. Subi novamente na cabine e, com o coração ainda batendo forte, decidi seguir em frente. Eu precisava encontrar um lugar seguro, algum posto ou cidade onde pudesse parar, talvez encontrar uma explicação para o que havia passado. Mas enquanto eu dirigia, percebi que a estrada à minha frente não levava a lugar algum conhecido. Era como se eu estivesse em um limbo, uma estrada perdida no tempo e no espaço. O alívio que senti ao escapar começou a se transformar em um medo latente. E se eu estivesse condenado a vagar por essa estrada para sempre? E se aquelas figuras ainda estivessem me observando, esperando o momento certo para me reclamar de volta? Cada quilômetro que eu percorria parecia me afastar ainda mais da realidade, e uma sensação de desespero começou a tomar conta de mim. Foi então que vi luzes no horizonte, um pequeno posto de combustível surgindo na escuridão. Senti um alívio imediato, como se finalmente tivesse encontrado um porto seguro em meio ao caos. Estacionei o caminhão perto das bombas e desci, tremendo um pouco, mas aliviado por estar em um lugar que parecia normal. Entrei na loja de conveniência do posto, e o atendente me olhou com uma expressão estranha, como se eu fosse um fantasma. Tentei conversar, mas as palavras saíam trêmulas,
confusas. Tudo o que consegui perguntar foi onde eu estava. O atendente me olhou com estranheza e respondeu que eu estava na BR-101, uma das rodovias mais movimentadas do país, longe de qualquer estrada secundária. Aquilo me atingiu como um soco. A BR-101, como eu havia parado ali, depois de tudo o que aconteceu? Não fazia sentido. Voltei para o caminhão, desesperado para entender, mas o mapa, agora completamente desbotado, não oferecia respostas. Era como se a linha vermelha nunca tivesse existido. Eu deveria me sentir aliviado, mas algo dentro de mim ainda estava inquieto. Era como se uma sombra me acompanhasse, uma sensação de que, por mais que eu tentasse, nunca conseguiria escapar completamente daquela noite. Subi na cabine do caminhão e olhei para o retrovisor, esperando ver algo, qualquer coisa que explicasse o que havia acontecido. Mas tudo o que vi foi meu próprio reflexo, cansado e assombrado, com olhos que nunca mais seriam os mesmos. Liguei o motor novamente e segui viagem, mas a sensação de segurança era apenas superficial. Sabia que, em algum lugar, aquela estrada ainda existia, esperando por outro caminhoneiro desavisado, pronta para reclamar mais uma alma. E sabia, com uma certeza terrível, que parte de mim havia ficado para sempre presa naquela escuridão, vagando entre o mundo dos vivos e o das sombras. Desde então, toda vez que estou na estrada à noite, sinto uma presença, como se estivesse sendo observado. E, em noites mais silenciosas, quando o rádio sussurra suavemente, às vezes ouço uma voz distante, sussurrando para mim: pare. Wire. Pair. E sei que, por mais que eu tente escapar, aquela estrada ainda me espera, em algum lugar.